Há algo inquietante sobre pessoas altamente inteligentes que a maioria não consegue identificar. Elas parecem distantes, quase inalcançáveis às vezes, não frias, mas seletivamente engajadas, não antissociais, mas estrategicamente solitárias. O que você está testemunhando não é arrogância ou superioridade. É algo muito mais profundo e psicologicamente sofisticado. Carl Jung entendeu esse fenômeno melhor que qualquer pessoa. Ele reconheceu que a inteligência, particularmente a inteligência emocional e psicológica, cria uma atração gravitacional natural em direção ao distanciamento. Não distanciamento nascido do medo ou trauma, mas distanciamento como uma escolha consciente, um mecanismo protetor que preserva a integridade de uma mente afiada. Veja, pessoas inteligentes têm uma relação diferente com a solidão do que a maioria. Onde outros veem solidão, eles veem clareza. Onde outros temem abandono, eles encontram liberdade. Isso não é porque eles são emocionalmente deficientes, é porque eles aprenderam algo que a maioria nunca aprenderá. Que suas maiores percepções, seu crescimento mais profundo e seu eu mais autêntico emerge, não no caos da conexão constante, mas no espaço deliberado da solidão escolhida. Jung chamou isso de caminho da individuação, a jornada em direção a tornar-se quem você verdadeiramente é, separado das projeções, expectativas e demandas emocionais dos outros. Mas aqui está o que torna isso particularmente relevante para mentes inteligentes. Quanto mais inteligente você se torna, mais você percebe o quanto da interação humana é performance, projeção e satisfação de necessidades inconscientes em vez de conexão genuína. Essa realização cria uma bifurcação no caminho. Você pode continuar jogando os jogos sociais que parecem cada vez mais vazios, ou pode recuar, se distanciar e criar o espaço mental necessário para o crescimento autêntico. A maioria escolhe o primeiro, por medo. Os inteligentes escolhem o último, por sabedoria. A inteligência, particularmente o tipo que embrança a consciência emocional e psicológica, vem com um fardo inesperado. Você começa a ver padrões que outros perdem. Você nota as motivações inconscientes por trás das palavras das pessoas. Você reconhece os comportamentos baseados no medo que se disfarçam como amor. Você entende as necessidades psicológicas que dirigem a maioria das interações sociais. Jung reconheceu isso como o desenvolvimento do que ele chamou de consciência psicológica. A capacidade de observar não apenas o que as pessoas fazem, mas por que fazem. Esta consciência elevada cria uma forma peculiar de isolamento. Quando você pode ver a maquinaria por trás do comportamento humano, você começa a se sentir como se estivesse assistindo uma peça enquanto todos os outros acreditam que estão vivendo a vida real. Isso não é cinismo, é clareza. E clareza, embora libertadora, pode ser profundamente isolante. Pessoas inteligentes frequentemente se encontram em conversas onde devem escolher entre autenticidade e aceitação. Eles podem engajar no nível superficial com o qual outros se sentem confortáveis ou falar suas verdades mais profundas e ver os outros se afastarem com desconforto. A maioria escolhe a superfície, mas isso tem um custo. A constante tradução de pensamentos complexos em fragmentos digestíveis torna-se exaustiva. O perpétuo dumbing down de insights para manter a harmonia social cria uma divisão interna. Você começa a se sentir como se estivesse vivendo uma vida dupla, seu eu autêntico e seu eu socialmente aceitável. Esse reconhecimento leva a uma percepção crucial. Muito do que chamamos de conexão é, na verdade, projeção. As pessoas não estão verdadeiramente vendo você, elas estão vendo o que precisam que você seja. Elas não estão amando seu eu autêntico, elas estão amando a ideia delas sobre você. Uma vez que você entende isso, a compulsão para manter essas conexões superficiais começa a enfraquecer. Jung entendia que mentes inteligentes naturalmente gravitam em direção a conexões menos numerosas e mais profundas, ao invés de muitas superficiais. Qualidade sobre quantidade torna-se não apenas uma preferência, mas uma necessidade psicológica.
O distanciamento da pessoa inteligente é frequentemente um mecanismo protetor contra o dreno de energia de manter relacionamentos que carecem de entendimento genuíno ou reciprocidade. Há um tipo particular de exaustão que vem de ser inteligente em um mundo que frequentemente recompensa conformidade sobre pensamento crítico. Você assiste pessoas tomarem decisões baseadas em emoção ao invés de lógica, seguirem tendências ao invés de princípios e buscarem validação ao invés de verdade. A dissonância cognitiva torna-se esmagadora. Jung falou extensivamente sobre o inconsciente coletivo, os padrões psicológicos compartilhados que influenciam o comportamento humano, mas ele também reconheceu que alguns indivíduos desenvolvem consciência suficiente para sair desses padrões coletivos. Isso cria o que psicólogos chamam de isolamento cognitivo, a experiência de pensar diferentemente da maioria das pessoas ao seu redor. Pessoas inteligentes frequentemente se encontram traduzindo mentalmente situações sociais, discussões políticas e até conversas casuais através de múltiplas lentes de análise. Eles veem as dinâmicas psicológicas, as falácias lógicas, os padrões históricos e os preconceitos inconscientes, todos simultaneamente. Essa consciência multicamadas torna difícil engajar no nível simples e direto que a maioria das interações sociais requer. O resultado é uma forma de exílio interno. Você está fisicamente presente, mas psicologicamente distante. Você participa, mas não se envolve completamente. Você escuta, mas frequentemente se encontra analisando ao invés de simplesmente experienciando. Isso não é uma escolha. É a consequência natural de uma mente que não consegue desligar suas funções analíticas. Isso cria uma forma única de solidão. Não a solidão de estar fisicamente sozinho, mas a solidão de estar mentalmente sozinho em uma multidão. É o isolamento que vem de ver conexões e padrões que outros perdem, de entender implicações que outros ignoram, de reconhecer a complexidade em situações que outros veem como simples. O distanciamento da pessoa inteligente frequentemente serve como proteção contra essa dissonância cognitiva. Ao criar distância, eles preservam sua clareza mental e evitam o atrito constante de tentar operar em diferentes frequências intelectuais daqueles ao seu redor. A inteligência traz consigo uma consciência aguda da economia emocional, um entendimento de que sua energia emocional é finita e deve ser investida sabiamente. Diferente daqueles que espalham sua atenção emocional através de numerosos relacionamentos superficiais, pessoas inteligentes tornam-se estratégicas sobre onde direcionam seus recursos psicológicos. Jung entendeu que a consciência requer energia. Quanto mais consciente você se torna, mais energia é necessária para manter essa consciência. Isso cria uma seletividade natural em como e onde você se envolve. Todo investimento emocional deve passar por uma espécie de análise custo-benefício. Esse relacionamento vai aprimorar meu crescimento ou drenar meus recursos? Essa interação vai contribuir para meu entendimento ou simplesmente repetir padrões familiares? Isso não é frieza, é inteligência emocional aplicada ao gerenciamento de relacionamentos. Pessoas inteligentes reconhecem que sua capacidade para conexão profunda e significativa é limitada não por falta de cuidado, mas pela intensidade com que experienciam e processam informação emocional. Eles preferem ter uma conexão profunda do que 10 superficiais. Essa abordagem seletiva aos relacionamentos frequentemente aparece como distanciamento para outros. Pessoas esperam disponibilidade emocional consistente, participação social regular e respostas previsíveis a sinais sociais. Quando indivíduos inteligentes falham em atender essas expectativas, não por incapacidade, mas por escolha consciente, eles são frequentemente rotulados como distantes, arrogantes ou antissociais. A verdade é mais sutil. Pessoas inteligentes aprenderam a distinguir entre reações emocionais e respostas emocionais. Eles desenvolveram a capacidade de observar suas emoções sem serem controlados por elas, de se envolver quando serve a um propósito e de se afastar quando não serve. Essa soberania emocional aparece como distanciamento, mas na verdade é uma forma de maestria psicológica. O distanciamento serve múltiplas funções. Ele preserva energia para coisas que importam. Ele mantém clareza mental necessária para pensamento profundo.
e ele protege contra a turbulência emocional que vem de estar muito investido nos dramas psicológicos dos outros. Talvez o aspecto mais mal compreendido do distanciamento inteligente seja a relação com a solidão. Enquanto a maioria das pessoas teme estar sozinha e usa a estimulação social constante para evitar confrontar a si mesma, indivíduos inteligentes descobriram o que Jung chamou de tesouro nas profundezas, a riqueza que emerge na solidão genuína. Solidão, para a mente inteligente, não é uma ausência, mas uma presença. Não é sobre estar sozinho, mas sobre estar consigo mesmo de uma forma que é impossível quando constantemente gerenciando dinâmicas sociais. Na solidão, a mente pode operar em sua frequência natural, sem a necessidade de ajustar, traduzir ou acomodar estilos cognitivos dos outros. É aqui que os insights mais significativos emergem, onde soluções criativas se desenvolvem, onde o entendimento filosófico se aprofunda. O distanciamento da pessoa inteligente cria espaço para o que Jung chamou de imaginação ativa, a capacidade da mente de se envolver com ideias, possibilidades e insights que apenas emergem no silêncio entre interações sociais. O paradoxo é profundo. Ao se distanciar dos outros, pessoas inteligentes frequentemente se tornam mais conectadas consigo mesmas, com seus pensamentos e sentimentos autênticos, com seus desejos e valores genuínos. Essa conexão interna, então, se torna a fundação para qualquer relacionamento externo que eles escolham manter. A maioria das pessoas forma relacionamentos para escapar de si mesmas. Pessoas inteligentes frequentemente se afastam de relacionamentos para se encontrar. Essa diferença fundamental na orientação cria barreiras naturais para o entendimento entre o inteligente e o médio. O que aparece como rejeição ou distanciamento é frequentemente simplesmente uma abordagem diferente à conexão humana. Sabendo que prioriza a profundidade sobre amplitude, qualidade sobre quantidade, autenticidade sobre acomodação. A vantagem da solidão explica por que muitos indivíduos altamente inteligentes são confortáveis com períodos estendidos sozinhos. Porque podem passar dias ou semanas sem contato social, sem se sentir privados. E porque frequentemente emergem desses períodos com maior clareza, criatividade e integração psicológica. Jung reconheceu esse padrão em sua própria vida e trabalho. Seus insights mais profundos vieram não da interação social, mas de períodos sustentados de introspecção, análise e o que ele chamou de confrontação com o inconsciente. O distanciamento necessário para esse nível de autoexploração não é um afastamento da vida, é um engajamento mais profundo com ela. O distanciamento de pessoas inteligentes não é uma falha a ser corrigida ou uma defesa a ser quebrada. É uma adaptação natural aos desafios únicos de viver com consciência elevada em um mundo que frequentemente opera em níveis psicológicos mais primitivos. Entender esse padrão, seja em você mesmo ou em outros, abre a porta para conexões humanas mais autênticas e satisfatórias. Para aqueles que incorporam esse padrão, o desafio não é aprender a ser mais social, é aprender a honrar seus ritmos naturais enquanto permanecem abertos a conexões que genuinamente aprimoram, ao invés de drenar seus recursos psicológicos. Para aqueles tentando entender alguém que exibe esse padrão, a chave é reconhecer que seu distanciamento não é pessoal, é a arquitetura psicológica necessária para o seu bem-estar mental. O insight de Jung permanece profundo. Individuação, a jornada em direção à totalidade psicológica, frequentemente requer períodos de separação de padrões e expectativas coletivos. Para a mente inteligente, distanciamento não é isolamento, é integração. É o espaço necessário para se tornar completamente você mesmo antes de tentar genuinamente se conectar com outros.